Eu vou citar aqui 3 coisas que você faz que destroem a sua autoconfiança. Claro que tem muito mais coisas que a gente faz que prejudica a confiança que nós temos em nós mesmos, mas eu vou focar aqui em 3 porque elas são muito comuns e a gente, em algum momento ou outro, em algum nível ou outro, a gente acaba executando e isso, por mais que pareça que não, isso acaba prejudicando a nossa autoconfiança. A maioria de nós, pelo menos seres humanos comuns, em algum momento ou outro, em algum nível ou outro, teve problemas de insegurança, de falta de autoconfiança. Algumas pessoas muito mais e não entendem o que acontece que a gente é assim. E a gente acha que é um problema que não está nas nossas mãos resolver, que não é a gente que causa, quando na verdade nós cooperamos para que isso aconteça. Inconscientemente nós cooperamos para que isso aconteça. E essas 3 coisas estão relacionadas com comportamentos, tudo relacionado ao comportamento que a gente tem. Bom, primeiro seja bem-vindo, pessoa bonita, feita à imagem e semelhança do Altíssimo. Antes de qualquer coisa, Deus quer que você saiba que você é amado. Já se sentiu amado hoje? I love you! Eu sou a Cintia e aqui eu conto histórias que encorajam, reflexões que inspiram, trago também um pouco de humor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e sempre que eu postar um conteúdo novo você vai ficar sabendo, tá bom? Bom, o primeiro comportamento que a gente tem que é extremamente prejudicial para nossa autoconfiança é fazer promessas e não cumprir. Quando eu falo de fazer promessas e não cumprir, eu nem estou falando de coisas muito grandiosas. Eu falo de um hábito que a gente tem que é muito nocivo. Falar coisas, fazer promessas que nós não vamos cumprir e muitas vezes a gente está fazendo aquela promessa sabendo que você não vai cumprir. Eu entendo que tem coisas que a gente fala, que a gente realmente acreditou naquilo, teve aquela intenção e por alguma razão maior do que nós não deu certo e a gente não conseguiu. Mas eu falo de coisas, situações que a gente fala algo que vai fazer, quando na verdade dentro da gente, a gente sabe que não vai fazer aquilo. Isso é muito prejudicial, parece que não, mas isso é muito prejudicial. Por quê? Você está dizendo para o seu cérebro, você está ensinando o seu cérebro a não acreditar em si mesmo. Porque tantas foram as vezes que você disse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, e você não fez, que fica gravado dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, a seguinte informação. Bom, se ele falou que vai fazer, então ele não vai fazer. Porque sempre quando ele fala, ela fala que vai fazer, ela e ele não faz. Então não vai acontecer, não vai fazer. E aí você mesmo se sabota e você passa a não acreditar em você mesmo, porque todas as vezes que você fez uma promessa, você não cumpriu. E eu falo de coisas, novamente, eu falo de coisas simples. Tem coisas que não tem necessidade da gente ficar prometendo, falando que vai fazer coisas. Por exemplo, uma pessoa diz, você está conversando com uma pessoa, já aconteceu comigo, uma pessoa dizendo, eu vou ajudar você nisso, eu vou enviar isso, aquilo, tal. E eu fiquei esperando e nada. Aí depois a pessoa novamente lá na frente fez uma promessa, não, eu vou te ajudar, eu tenho um link aqui, tal, eu vou te mandar e tal. E não aconteceu. E era uma coisa muito simples, por exemplo, enviar um link, sabe? E isso não foi feito. Então o que acontece quando uma pessoa faz promessas pra você constantemente e ela não cumpre? Na próxima vez que a pessoa veio e prometeu novamente que ia fazer algo por mim, que ia ajudar de alguma forma, algo que ela falou que, eu vou fazer, amanhã eu te respondo. E aí não respondia, depois da outra vez, não, eu vou te responder amanhã e não responda. Eu vou enviar tal coisa aí pra você e não enviava. Um exemplo. E depois de um tempo, quando a pessoa falava aquilo de novo, você pensa, a pessoa não vai fazer. E de batata, a pessoa não fazia. Então ela te ensinou a não acreditar nela, porque ela fala coisas que não cumpre. E isso funciona também da gente pra gente mesmo. Você falar coisas pra você que você vai fazer e você não faz aquilo, você está ensinando a você a não acreditar em si. Então, quanto mais você faz promessas e mais você quebra aquilo, mais você mina a sua autoconfiança. Você não confia em você. Porque assim como você passa a não confiar mais naquela pessoa que fez tantas promessas e nunca cumpriu, da mesma forma você, a nível inconsciente, não acredita mais em você. Você não acredita mais que você vai executar aquilo, que você tem potencial para aquilo, porque você falou muitas vezes e não fez. Cíntia, mas é porque também era uma coisa muito difícil, muito desafiadora de eu realizar, e você não sabe. É aí que tá o ponto.
Você não tem que ficar fazendo promessas mirabolantes. É nas pequenas coisas. Pare de prometer para você mesmo coisas que estão muito fora do seu alcance no contexto atual. É melhor você não prometer ou você prometer pouco, um passo pequeno e cumprir, do que prometer algo grande, um passo largo e faltar com você mesmo. Não tem necessidade de você fazer promessas. Então, o que você pode fazer? Dê um passo pequeno. Prometa algo simples. Se você quer prometer algo que você vai fazer, faça algo que está dentro da sua realidade, que você sabe que você vai conseguir. Que você sabe que vai conseguir uma coisa simples. Faça planos que você sabe que estão ao seu alcance e que são executáveis naqueles dias em que você não está bem. Porque a gente às vezes quer fazer promessas muito grandes, um plano muito grande, um passo muito largo, baseado naquele dia que a gente está se sentindo ótimo, que a gente está no nosso maior pleno potencial. Só que quando chega num dia que você não está bem, você não consegue executar aquilo, você se frustra, você se culpa. Então, é melhor reduzir o passo para algo que você sabe que você pode fazer, que está dentro do teu alcance. Às vezes você pode até falar assim, não, mas aqui tá simples demais, isso aqui tá muito fácil. Fica nesse, porque é melhor cumprir esse que tá simples, que tá fácil, executar, do que algo maior e você não cumprir, tá? Eu não tô falando de você ter sonhos menores, não é isso. Né, querer coisas pequenas, não querer ter coisas grandes, não querer avançar. Você pode ter o direito de ter sonhos grandes, mas eu estou falando do planejamento, da execução, daqueles passos que você vai dar em direção a esse plano grande, porque você já quer planejar para chegar lá, depois de 1000 quilômetros, quando você precisa focar num passo de cada vez. Na hora de executar a ação, foque num passo de cada vez, tá? Dê passos curtos e firmes. Passos curtos e firmes e seja constante. Você cumprindo esses pequenos passos, isso vai aumentar em você a sua autoconfiança, porque você está tendo o quê? Resultado. Se tem uma coisa que aumenta a nossa confiança, é o resultado. O segundo comportamento que prejudica muito a nossa autoconfiança é não gerir as nossas emoções. Isso aqui você vai ter que buscar aprender, dá seu jeito aí. A gente tem internet, que a gente mais tem hoje aí é acesso ao conhecimento, ler livros. Você precisa buscar respostas com relação a isso, porque você não pode pegar simplesmente as suas emoções e jogar elas para debaixo do tapete ou não lidar com aquilo. Aquilo sempre vai voltar e volta muito pior do que de quando você ignorou. Então, gerir as suas emoções e os seus sentimentos é essencial para que você tenha uma autoconfiança saudável. Então, todas as vezes que vierem essas emoções, principalmente emoções negativas, como medo, culpa, raiva, rancor, ressentimento, tristeza, decepção, frustração, você precisa parar e fazer a gestão dessas emoções. Não é ignorar suas emoções. E não é sair agindo de acordo com elas. Pare e observe isso. No seu momento com Deus, você traz isso para Deus, no seu momento de oração, no seu momento que você passa com você mesmo, o que for. Mas dê uma atenção para isso, fale. Se você se sente melhor conversando sobre isso, às vezes eu paro e começo a falar comigo mesmo ou com Deus sobre aquilo que eu tô sentindo. Mas o que você faz que ajuda a gerir essas emoções, a fazer a gestão, a fazer essas emoções escoarem? Porque elas vêm e você precisa deixar elas escoarem. Não é reprimir. Reprimir nunca é saudável, reprimir nunca é bom. Você precisa deixar elas escoarem. Então, preste atenção nisso e cuide dessas emoções como se elas fossem crianças, que precisam de uma atenção, que precisam de um cuidado. Se você ficou triste, você vai procurar se consolar de alguma forma. Se você ficou com muita raiva, você vai investigar por que você está com raiva, por que você ficou com tanta raiva. Vai procurar um meio de gerir essa raiva sem prejudicar outras pessoas, sem prejudicar a si mesmo, ou direcionar essa raiva para algo que seja bom, porque a raiva também pode ser um combustível para fazer algo que vai beneficiar você e outras pessoas. Então você vai prestar atenção nessas emoções, nesses sentimentos, e você vai lidar. De alguma forma você precisa lidar com isso. Cada pessoa tem a sua maneira de ajudar eu não gosto da palavra controlar, porque a palavra não é controlar. Você não controla o que sente. Você gere aquilo que sente. Aquela emoção veio, você vai gerir com inteligência, né?
Mas ela veio, você não pode negar que ela veio. A alegria do nada veio, você sentiu uma raiva, a raiva veio. Você não controla quando ela vem é um impulso elétrico no seu cérebro e vem. Mas você pode controlar como que você vai gerir isso. Então, dê atenção a si mesmo, dê atenção às suas emoções, porque elas são parte muito importante de você. Vidas podem ser destruídas por causa de emoções mal geridas. Então, cuida das suas emoções como se fossem criancinhas que precisam de atenção, cuidado, gerenciamento, disciplina, inteligência e amor, tá bom? Olhe para si com mais compaixão, olhe para as pessoas com mais compaixão, tá? Para de ser tão autocrítico e cuidado com os pensamentos negativos, pensamentos de condenação, pensamentos que ficam falando mal de você mesmo na sua própria cabeça ou falando mal das outras pessoas, que começa a fomentar dentro de você uma raiva, a ira, o ódio das pessoas. Meu Deus, não, isso não está certo. Isso não está certo. Então, não que você vai reprimir, mas você vai gerenciar isso e entender por que eu tô com tanta raiva, por que esses sentimentos dentro de mim, ou por que eu tô sentindo culpa, ou por que eu tô tão triste, por que eu tô tão deprimido. Dê atenção às suas emoções. Não é simplesmente ignorar elas. Não é ignorando as emoções. É gerindo elas com sabedoria. O terceiro e último comportamento que é extremamente prejudicial, e isso acontece muito, principalmente com o advento das redes sociais, é o comportamento de se comparar com os outros. Isso prejudica muito a sua autoconfiança. Tem uma frase, eu acho que é do Einstein, se eu não me engano, que ele diz: se você comparar um peixe com a sua capacidade de escalar árvores, ele vai passar o resto da vida se sentindo um idiota. A comparação, ela é extremamente prejudicial e porque ela é injusta. Não dá para comparar você com o fulano de tal. Se inspirar, sim, nós temos pessoas que a gente se inspira, que a gente toma como um exemplo, mas não dá para fazer uma comparação com o nível do resultado da pessoa com o seu resultado, porque o lugar que a pessoa veio, o histórico de vida da pessoa, o background dela é totalmente diferente do seu. Ainda que a história seja parecida, ela é uma pessoa completamente diferente de você e você é uma pessoa única. Então a única pessoa que você tem que se comparar é com você de ontem. É com você mesmo que você deve se comparar. E a comparação com você mesmo é para te encorajar. Eu dei um passo, hoje eu consegui dar um passo mais do que ontem. Hoje eu consegui fazer algo um pouco melhor do que ontem, então você vai se celebrar. Se você não conseguiu, não vai se culpar também, tá bom? Porque a nossa comparação com a gente mesmo também não é pra gente se culpar e se condenar. Nossa, ontem eu fiz tão bem, agora hoje ficou terrível, ficou horrível, hoje eu fui horrível. E você fica se culpando, também não é esse o propósito. Quando você fizer melhor, comemore e celebre. Celebre você mesmo, celebre os pequenos resultados. Agora, se comparar com os outros, é irreal isso, gente. É irreal isso. A gente é muito único. Eu lembro que eu conheci uma pessoa que estava sempre me comparando com figuras, líderes, assim, pessoas que estavam lá no topo, vamos dizer assim, espiritualmente falando, pessoas muito mais maduras, espirituais. E essa pessoa sempre me comparava, mas o fulano faz, o fulano é, e você não faz. E eu me sentia tão inadequada, porque era uma comparação muito injusta. A pessoa estava num lugar, num nível que, claro que ela não chegou lá da noite para o dia, ela também passou por uma trajetória, ela também veio de baixo, ela também veio do início, sem saber, sendo imatura. E então tem uma frase que fala: não compare o palco dos outros com o seu bastidor. E é isso que a gente faz muitas vezes, a gente fica comparando o talento do outro, que o outro tem, com o talento que a gente não tem. Sendo que você tem talentos que a outra pessoa não tem, entende? Cada pessoa tem talentos únicos dentro delas. Você tem algo tão único dentro de você que ninguém mais tem. E eu vou dizer mais, tem coisas em você, a pessoa que você é, que você nasceu para ser, e para fazer e para expressar aqui nessa terra, você tem tesouros dentro de você que está enterrado só em você e nunca, no universo inteiro, nunca existiu e nunca vai existir outra pessoa igual a você com os tesouros que você tem, que só você tem. E muita gente nasce, vive e morre sem desenterrar os tesouros que elas têm dentro delas. E são coisas únicas, são coisas incríveis. Então, olha para você mesmo com mais amor, com mais compaixão e com mais autoconfiança, parando de se comparar com as outras pessoas, sabendo que você é único e você tem tesouros únicos dentro de você, ainda que você não esteja vendo. Você tem coisas valiosas para oferecer para você e para as pessoas ao seu redor, tá bom? Então, quando você ou outras pessoas começarem a te comparar
com os outros, que o outro é melhor, que o outro faz, que o outro tem a vida boa, que o outro teve resultado X, Y, Z e você não teve. Para com isso, cancele esse pensamento. Cancele esse pensamento, porque isso está sabotando a sua vida. Olha para você e para os pequenos resultados que você vai tendo. Celebre os pequenos resultados que você está tendo, porque isso vai te ajudar a se motivar a continuar fazendo, tá? Porque a ingratidão, ela cobra juros compostos. E às vezes você tem um resultado tão simples e você não celebra aquilo. Você, mas foi tão pequeno, nossa. E você despreza. Você tá dando um comando o quê pro seu cérebro? Então não continua nisso, não continua dando esses passos. Sendo que eram esses pequenos passos que iam te levar até o seu objetivo. E eu te encorajo a você ser você. Você é incrível. Você é único. Você é única. Do jeitinho que você é. Você é único. Seja você mesmo. Você é incrível. É isso. Resumindo, os 3 comportamentos que destroem a sua autoconfiança. Fazer promessas e não cumprir. Então, faça promessas simples. Passos pequenos que você pode executar no dia a dia, que você pode cumprir. Não fazer a gestão das suas emoções. Isso destrói a sua autoconfiança. Então, cuide das suas emoções. E viver se comparando com outras pessoas. Você é único e tem algo incrível e único para compartilhar com as pessoas. Você tá onde exatamente tem que estar e tá fazendo exatamente o que tem que fazer. Você está indo muito bem, tá bom? Apenas continue seguindo firme na sua caminhada. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe um comentário. Eu vou ler todos os comentários. Compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com os inimigos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.